gente linda! Igreja maravilhosa, Igreja Batista e Senador Camará. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para prestar culto ao Senhor, prestar culto ao nosso Deus. Isso é maravilhoso, prestar culto a esse Deus grandioso, a esse Deus que tem curado, que esse Deus que tem nos confortado, esse Deus que tem nos consolado. É o Deus poderoso, é o Deus criador dos céus, da terra, é o Deus que nos deu a vida eterna, nos deu a salvação. Você que vai entrando aí neste momento, você é muito bem-vindo, todos são bem-vindos. Convide seus amigos, abra aí sua sala de vídeo e já convide muitos amigos aí no Facebook, sua família, para nós adorarmos juntos. Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor. Dá um oi aí pro pessoal, Juan. Daniel também. Muito bom nós estarmos juntos com vocês. Nós estamos muito felizes por realizar esse momento com você, PIB de Senador Camará. Que alegria! Vamos cantar juntos, Ele é meu e teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração
Sim, Ele é o meu, Ele é o seu Senhor, Ele é o Deus que nos ama, conosco está em todo o tempo. Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar, você que está conosco sempre nos acompanhando pelas redes sociais, você que está conosco pela primeira vez, sabe que a sua presença muito, mas muito nos alegra mesmo. Hoje é domingo, dia que tradicionalmente a Igreja de Cristo está reunida no mundo todo. Isso é porque Jesus Cristo ressuscitou no dia de domingo e a igreja criou a tradição de no dia de domingo reunir-se desde a época primitiva, desde os nossos primeiros pais na fé. Isso é muito bom, a igreja está reunida não apenas no dia de domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias são dias de nos reunirmos ao Senhor. Vamos aproveitar com grande intensidade essa oportunidade que Deus nos dá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 63, antes de continuarmos louvando ao Senhor. Quero compartilhar com você alguns versículos desse Salmo, para logo depois orar, interceder pela sua vida, pela sua família, e depois iremos então louvar ao Senhor com mais cânticos. Já declaramos que Ele é o dono de todas as coisas, é aquele que nos acompanha em todas as circunstâncias da vida. E o salmista Davi tinha essa plena convicção de que Deus nos acompanha em todo tempo, em todo momento, e nos dá sempre o que é necessário para vencermos na vida. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Preste atenção no que Davi falou no verso 4, 3 e 2. Começarei pelo 2. Para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. Olha, Davi estava atravessando um deserto, e ele fez do deserto um altar ao Senhor. Chegou a dizer que ali naquele deserto ele se comportava como estivesse no templo, em Jerusalém. Ele entendia que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, devemos adorar a Deus. Que nos seus desertos, que nas suas adversidades, você louve ao Senhor, com a certeza de que Ele lhe acompanha. Assim como Davi, de madrugada, levante, ore ao Senhor, louve ao Senhor. E durante o dia, sob o sol escaldante do deserto, confie, continue peregrinando. À noite, quando a temperatura esfriar, e assim acontece no deserto, o Senhor estará também com você. Creia, você é um peregrino no deserto, é passageiro, Deus está com você. Faça do seu deserto um santuário ao Senhor em todo o tempo. E se não está passando por algum deserto, entenda, inevitavelmente uma hora vai passar, pois essa é a metodologia de Deus. Ele permite que tenhamos dias facilitados, dias bons, mas também permite que tenhamos dias ruins. A escola da vida é exatamente essa. Deus permite que passemos desertos, por dificuldades, para crescermos em todos os aspectos. Então começamos esse culto agradecendo a Deus pelos desertos da vida, pelas dificuldades da vida, pois por meio dos problemas, por meio das adversidades, crescemos. Que Deus lhe abençoe. Quero orar pela sua vida e pela sua família, e logo depois, juntos, continuaremos louvando, exaltando, bendizendo o nome de Jesus, esse Jesus que nos acompanha em todo o tempo. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor conosco está em todo momento, conosco está no deserto, conosco está no oásis,
conosco está quando as circunstâncias estão favoráveis. O fato é que o Senhor nos acompanha em todo o tempo e a sua presença é a razão da nossa vitória, é a razão da nossa superação face a todos os problemas, face a todas as dificuldades. Obrigado, Pai amado, pois o Senhor nos dá força, revitaliza a nossa alma, o nosso espírito quando atravessamos os vales da vida. Pai amado, abençoe todos que estão nesse momento conosco adorando ao Senhor, cada lar representado. Dê a sua bênção sobre todos em nome de Jesus. E se porventura há alguns que estão, aqueles que estão peregrinando no deserto da vida, que estão cansados, estão com sede, estão necessitados, precisam de amparo, que todos tenham a mesma convicção do salmista Davi, que anseiam pela sua presença, que bebam do seu espírito, com a certeza de que no deserto da vida o Senhor sempre hidrata aqueles que confiam no Senhor. Pai amado, obrigado, pois após o deserto vem a terra que emana leite e mel. Foi assim que o Senhor fez com o seu povo no deserto. Sempre quando o Senhor permitiu o deserto, após o deserto veio bonança. Obrigado, Jesus, pois nós sabemos que o que sofremos é para o nosso bem. O Senhor está no controle de todas as coisas. Venha a sua bênção sobre todos nós. Venha a sua bênção sobre todos os lares que estão nesse momento cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Continue louvando ao Senhor, abra o seu coração, exalte no nome de Jesus, esse Jesus que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Siga o conselho da Rosiane, se você ainda não compartilhou esse momento, esse culto com seus amigos, faça isso, que mais pessoas estejam com você adorando ao Senhor. Abra sua sala de vídeo, seja você que acabou de chegar, muito bem-vindo ao nosso meio, é muito bom estar com você, louvar o Senhor com você. Vamos então abrir o nosso coração e continuar engrandecendo ao Senhor. Cante conosco em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor, sinto a presença do Senhor entre nós. Declare. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Os céus abertos, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Cante, declare. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor infinito lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua
vamos continuar declarando: Ele é o nosso Deus, é a razão da nossa adoração. Tu és a razão da minha adoração. Confio em Ti. Quero estar o tempo todo contigo, Senhor. Você pode cantar, batendo palmas aí em sua casa. Vamos nos alegrar no Senhor. Tu és a razão da nossa alegria. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Sim, em todo tempo louvaremos ao Senhor, pois não há nada melhor, não há melhor projeto do que esse, do que louvar o Senhor, seguir o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Eu quero compartilhar com você algumas atividades que a nossa comunidade de fé, a Primeira Igreja Batista em Senador Camará, realizará nessa semana. Você é o nosso convidado a participar das nossas atividades. Fique à vontade para estar conosco durante a semana, nos nossos eventos, através das redes sociais. Fique à vontade para compartilhar com seus amigos, seus familiares as nossas atividades.
Antes de louvarmos ao Senhor com mais uma canção, quero compartilhar com você então algumas atividades da nossa igreja, atividades oferecidas para você com a intenção de você aproximar-se mais de Deus, ter um crescimento espiritual, ético, moral e, consequentemente, gerar um maior impacto na sociedade. Todos os dias a nossa igreja se reúne para orar. Nós temos a página no Instagram, PIB Senador Camará, e nessa página, ao meio-dia, estamos ao vivo orando ao Senhor e você é o nosso convidado. De meio-dia a meio-dia e meia. Todos os dias, de domingo a domingo, será um prazer interceder com você, será um prazer interceder por você, pelos seus pedidos. A gente mantém uma lista de pedidos atualizados e temos, pela vontade permissiva de Deus, alcançados vitórias diante das nossas lutas. A live de oração tem sido um instrumento para erguer os que estão cansados, fortalecer os que estão enfraquecidos, aproximar aqueles que estão distantes e revitalizar todos aqueles que estão perecendo. Sem oração, sem busca pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos encarar os empates da vida. Então, esteja conosco todo dia, se você puder, ao meio-dia até a meio-dia e meia. Ali você vai estar orando, vai estar observando a palavra de Deus. Na segunda-feira, costumamos ter o encontro dos nossos homens e amanhã, às 19h30, os homens estarão reunidos por meio do aplicativo Zoom e eles estarão conversando com o pastor psicólogo Wesley Crispim. O tema do encontro: isolamento social. O risco de acharmos que estamos à toa. Não, o isolamento social é uma oportunidade para nós produzirmos coisas boas para a honra e a glória do Senhor. Como devemos usar o nosso tempo, como estamos usando o nosso tempo, o que estamos fazendo nesse tempo de isolamento social. Amanhã você, homem, é o nosso convidado. Você pode trazer o seu amigo, você pode trazer o seu filho, seu vizinho para essa reunião, para essa sala, tá bom? Você receberá o link estará disponibilizado na página da nossa igreja, no Instagram, e você poderá assim ter acesso a essa reunião. E na terça-feira nós temos também algumas atividades. Na terça-feira à tarde nós realizamos o culto do berçário para crianças de 0 a 3 anos. Isso significa que o culto é para os pais, isso significa que o culto é para os irmãos mais velhos, né? A Lohane, a líder do berçário da nossa igreja, faz um excelente trabalho e sempre às terças-feiras, às 15 horas, é disponibilizado no nosso canal no YouTube, PIB Senador Camará, esse culto do berçário, que é uma gracinha, que é lindo, que é precioso. Compartilhe esse culto com amigos, familiares, todos com certeza irão gostar bastante. Mais adiante um pouquinho, às 16h30, as mulheres se reúnem também por intermédio do Zoom. As mulheres da nossa igreja têm uma página no Instagram, Agraciadas, PIB Senador Camará, Agraciadas. Você vai encontrar as mulheres da nossa igreja e elas terão o privilégio de receber você no próximo encontro delas, sempre às terças-feiras, às 16h30. Nessa próxima terça-feira, as mulheres estarão sob a condução da Vanessa Vidal, a nossa educadora. Na quarta-feira, estaremos também cultuando ao Senhor, a partir das 19 horas, no nosso canal no YouTube. A nossa igreja se reúne para adorar o Senhor das 19 até as 19h25. É a primeira parte do nosso culto. É um culto editado previamente e disponibilizado às 19 horas para todos os irmãos. Esse culto é editado, pois nós tentamos, durante a semana, inserir a participação de vários irmãos que encaminham para nós vídeos dos mesmos orando, lendo a Bíblia, e assim a gente tenta manter um pouco da igreja ativa, produtiva, principalmente idosos, né, com os quais estamos impedidos de ter um maior contato. Eu deixo aqui um desafio, não apenas aos idosos, mas também aos jovens, aos adolescentes, às crianças da nossa igreja. Grave um vídeo curtinho,
de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Grave o vídeo na posição horizontal, use o celular na posição horizontal, grave um vídeo. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, se quiser enviar um vídeo, sabe, vai ser um prazer colocar a sua participação no culto ao Senhor, ok? Você pode ler um texto da palavra de Deus, você pode orar, você pode contar um testemunho, enfim, que seja um vídeo curto, objetivo, e assim a sua participação será inclusa no nosso culto, ok? Sempre às quartas-feiras, 19 horas até 19h25. Terminando essa primeira parte, nós migramos para o Facebook, onde acontece a mensagem, a exposição da palavra de Deus ao vivo na página da igreja no Facebook. PIB em Senador Camará. Se você colocar PIB Senador Camará, não vai nos encontrar, não é verdade? No caso do Facebook. Facebook é PIB em Senador Camará. E ali você vai ouvir a palavra de Deus ao vivo ao seu coração. Na quinta-feira, nós costumamos oferecer uma live à noite no Instagram. E na próxima quinta nós teremos a live a respeito de espiritualidade. Espiritualidade saudável. Prazer, conhecimento e impacto social. Essa live aconteceria na semana passada, mas o nosso convidado não pôde estar conosco, então nós prorrogamos, fizemos ajuste e ele estará conosco na próxima quinta-feira. Trata-se do Marcelo Ceruti, é um pastor, bacharel, portanto, em teologia, mas é doutor em filosofia, e ele vai estar conversando conosco sobre espiritualidade saudável na próxima quinta-feira, na página da nossa igreja no Instagram. E na sexta-feira, o encontrão da nossa juventude também no Instagram, a partir das 20 horas, mas na página específica deles, pir.oficial. Pir.oficial. Você, rapaziada, galera aí, jovens, adolescentes, fiquem à vontade para estarem conosco, nos acompanhando também. Certamente Deus vai estar falando ao seu coração através das nossas programações que visam atender os nossos jovens. No sábado, nós temos o culto, oferecemos o culto ao Senhor, o culto dos pequeninos, o culto infantil, às 16 horas. A Rafaela e o Wanderson, que são os líderes do culto infantil, fazem um excelente trabalho, sempre um culto muito bom, muito bem feito. Esse culto é disponibilizado no YouTube, no nosso canal. Okay? Compartilhe também. Se você não puder assistir na hora, veja depois, mas vale a pena, dê uma olhadinha. E falando em nosso canal, falando das nossas páginas, você já é inscrito no nosso canal no YouTube? Se não é, faça isso, se inscreva, compartilhe o nosso canal, ative lá o sininho para ficar sempre atualizado, nos acompanhe aí no Facebook, sempre abra sua sala de vídeo para que outros também possam nos acompanhar, faça essa gentileza. Finalizo falando do domingo. Domingo, às 9 horas da manhã, temos o culto em família. Essa pandemia provocada pelo novo coronavírus, dentre coisas interessantes, positivas, pois as coisas difíceis trazem consigo coisas positivas também, depende da maneira como nós reagimos a elas. Uma das coisas positivas dessa pandemia foi o fato da gente retornar a um hábito que nós não deveríamos ter abandonado, que é a reunião em família. Graças a Deus, pela vontade permissiva dele, as grandes celebrações, as aglomerações, por enquanto foram suprimidas. As igrejas estão voltando ao pouco, as celebrações, mas as celebrações nos lares têm acontecido. E a igreja, no decorrer da história, perdeu essa característica de se reunir em família. Não deveria ser assim. Então tem muita gente se reunindo em família. Louvado seja Deus, o culto acontecer em família. E na nossa igreja, um culto em família, pelo menos um culto acontece no domingo, às 9 horas da manhã, o culto, toda a hora de culto, toda a liturgia é disponibilizada previamente. E das 9 até as 10 horas da manhã, a família está reunida adorando ao Senhor. E às 10 horas da manhã vem a escola bíblica dominical. A partir do próximo domingo teremos uma nova série. A série chama-se Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né? O sermão mais conhecido do Senhor Jesus Cristo. Os críticos o admiram tremendamente, é o sermão mais impactante
do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos examiná-lo a partir do próximo domingo, na nossa igreja, na sede, nas dependências da nossa igreja, estão as revistas. Então você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que pretende ser aluno e deseja adquirir a revista para acompanhar as aulas, entre em contato com a Vanessa Vidal. A Vanessa está aí nos acompanhando, já converse com ela e negocie com ela como você vai pegar essa revista. Já lhe adianto que a igreja vai colocar 2 dias disponíveis para você aparecer às dependências da igreja e pegar o seu exemplar, a sua revista. Terça e quinta, das 9 às 5 horas da tarde. Você pode se dirigir ao patrimônio da igreja e lá você vai receber a sua revista. Se porventura você não puder, por alguma razão, entre em contato com a Vanessa, que a gente vai viabilizar a revista para você. Principalmente os idosos que não devem sair de casa, nós levaremos as revistas até vocês, ok? E no domingo à noite, culto ao Senhor, como estamos fazendo aqui. Mas no próximo domingo é o primeiro domingo do mês. É o dia da celebração da ceia do Senhor. Geralmente a nossa igreja a celebra no primeiro domingo. Então, desde já, eu convido você a celebrar a ceia conosco. Reserve esse tempo, converse com a sua família. Durante a semana, adquira os elementos necessários para a celebração da ceia do Senhor. O pãozinho, representando o corpo de Cristo, o vinho, o suco de uva, representando o sangue de Jesus, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo, e você é o nosso convidado, ceia das famílias, ok? Que Deus lhe abençoe. Finalizo agradecendo a todos que estão contribuindo, doando gêneros alimentícios para alimentarmos a nossa comunidade. Todos os meses distribuímos cestas básicas a famílias de Senador Camará. Graças à sua ajuda, à sua oferta, estamos alimentando muita gente nesse tempo de dificuldade. Tem muita gente desempregada, muita gente sem recursos financeiros, e essa cesta tem feito toda a diferença. Continue ofertando. Se você ofertar recursos financeiros, por gentileza, entre em contato com a administração da igreja e explique que a sua oferta é específica para aquisição de mantimentos. Ok? Nós estamos apenas usando uma única conta corrente nesse momento, a nossa igreja. Então é necessário que você especifique a sua oferta para entendermos que essa oferta é específica para aquisição de mantimentos. Quero agradecer aqueles que estão ofertando para comprarmos tecidos, elásticos, para confeccionarmos máscaras para a comunidade. Já distribuímos milhares de máscaras à comunidade de Senador Camará. Estamos distribuindo as máscaras, estamos distribuindo panfletos informativos sobre a importância da preservação contra a Covid-19. Isso tudo graças ao seu apoio, graças ao seu auxílio financeiro. Que Deus lhe abençoe, multiplique os seus recursos. Quero agradecer também você que tem se mantido fiel, entregando dízimos e ofertas. Com a graça de Jesus, estamos cumprindo todos os nossos compromissos em dia. Isso porque você tem sido fiel ao Senhor. Certamente a Vanessa ou a Gisele nesse momento está colocando aí nos comentários, deixando fixo a conta da nossa igreja. Se você quiser entregar o seu dízimo, a sua oferta, será um prazer poder lhe oferecer o privilégio de servir ao Senhor por meio dos seus recursos financeiros. Que Deus lhe abençoe, que Deus multiplique os seus recursos, que Deus melhore a condição econômica de todos nós, que Deus fortaleça o nosso Brasil, que desempregados retornem ao mercado de trabalho em nome de Jesus. Aqueles que estão à procura do primeiro emprego consiga em nome de Jesus, que toda essa crise econômica, política termine e dias melhores venham para o Brasil e para você. Vamos orar nesse momento? Quero agradecer ao Senhor por tudo que nós até aqui realizamos nesse culto, por tudo que o Senhor permitiu que durante os últimos dias realizamos também para a honra e a glória dele, e aproveitarei para agradecer pela sua vida, que tem se mantido fiel, entregando dízimos e ofertas ao Senhor, e eu orarei também em favor de você que está com dificuldades financeiras, que o pão de cada dia esteja sobre sua mesa, em nome de Jesus, e que nada lhe falte. Vamos orar. Pai,
Quero lhe agradecer pelo privilégio de nos ofertarmos ao Senhor, ofertarmos o nosso tempo, a nossa inteligência, sabedoria, o nosso intelecto, ofertarmos a nossa saúde, ofertarmos a nossa vida financeira ao Senhor. Que o Senhor continue nos usando, nos abençoando. Obrigado, Pai amado, pois a sua igreja nesse tempo de crise tem sido, como sempre foi, assistida pelo seu Santo Espírito, e assim conseguimos fazer a sua obra nesse mundo. Abençoe cada lar que nesse momento nos acompanha. Dê a cada lar todos os recursos necessários. Dê o pão de cada dia a cada família. Certamente, ó Deus, o Senhor responderá essa necessidade, usando aqueles que têm mais, para que estes deem àqueles que têm menos. Portanto, quando oramos pedindo ao Senhor que coloque o pão sobre a mesa de cada cidadão, estamos dizendo ao Senhor que nos responsabilizamos por compartilhar o que o Senhor nos deu. Sendo assim, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compartilhar o nosso feijão, o nosso arroz, todos os nossos alimentos, compartilhar os nossos recursos financeiros, para que ninguém passe necessidade. Mude, ó Deus, o quadro político e econômico dessa nação. Que venham dias melhores para esse Brasil. Um Brasil mais humanizado, um Brasil mais justo, um Brasil que apregoe justiça social, um Brasil que lute por igualdade social, um Brasil que abra o coração e creia no Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Abençoe todas as atividades que faremos durante essa semana, que cada uma seja usada pelo Senhor para abençoar o seu povo, em nome de Jesus. Vai ser um prazer ter você conosco nas diversas atividades da nossa igreja. Cante mais um louvor ao Senhor. Logo após estarei ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Continue adorando, celebrando esse Deus maravilhoso.
Por gentileza, abra a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. É um texto bastante conhecido. É o texto mais conhecido do profeta Ezequiel. Na Bíblia há textos que são tremendamente impactantes, bastante conhecidos. Mas entenda uma coisa, o que é conhecido pode ser desprezado por aqueles que já têm conhecimento a respeito do texto. E mais do que conhecer texto, nós precisamos aplicá-lo, vivê-lo. Esse talvez seja o maior erro da igreja do Senhor Jesus Cristo, o maior erro daqueles que dizem que seguem o Senhor Jesus. Não basta conhecer a Bíblia, é necessário aplicá-la. Não basta confessar a palavra de Deus, é necessário vivê-la. Eu espero que a leitura desse texto, que para muitos é conhecidíssimo, seja pelo Espírito Santo usado para abençoar a sua vida. Para tanto, você precisa estar com os ouvidos atentos, o coração aberto, para se permitir ser visitado pelo Espírito de Deus e acolher lições que o texto tem a nos mostrar. Ezequiel capítulo 37. De volta à vida. Esse é o tema da reflexão bíblica desse culto ao Senhor. De volta à vida. Eu espero que a palavra de Deus alcance o seu coração essa noite. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair
das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Essa narrativa bíblica, ela é específica para retratar a condição emocional, espiritual, física, econômica, política do povo de Israel, que há 10 anos estava sob o cativeiro babilônico. Gente que há 10 anos está longe de sua casa. Gente que há 10 anos está longe da sua pátria, longe dos seus parentes, amigos. É tempo suficiente para que a esperança vá embora. Há muitos desolados após 3 meses e meio de pandemia no mundo por causa do novo coronavírus. Sem esperança, sem alegria. Agora você imagina 10 anos distantes de casa, sob uma nova cultura, um novo regime de governabilidade e sendo oprimido numa outra nação. O povo está entristecido. Mas esse texto não tem apenas a ver com o contexto histórico de Israel. Esse texto tem a ver comigo, tem a ver com você. Desconsiderando as questões históricas, eu e você podemos tirar desse texto lições preciosas para a nossa vida. É por isso que textos dessa natureza estão na palavra de Deus. Todos eles, sem exceção, têm um propósito histórico específico, mas seus princípios, em todas as narrativas, podem ser observados por todos os leitores. Embora o texto fale da realidade de Israel, que está enfrentando dias difíceis, mas que o Senhor vai trazer de volta vida ao povo de Israel que está morto. O vale de ossos secos simboliza, retrata a condição desse povo que morto estava, mas que seria ressuscitado, seria reerguido por Deus no tempo dele. Essa história tem a ver com o avivamento não só de Israel, mas o avivamento nosso, pois nós podemos estar mortos também, mortos na nossa fé, mortos na nossa esperança, sim, mortos na fé, pois a fé pode tornar-se incrédula, a fé pode tornar-se desumana, a fé pode tornar-se triste, a fé pode tornar-se nociva. Não é todo tipo de fé que causa ou provoca a vida. De repente estou falando para um morto espiritual. E quem sabe essa condição de baixa espiritualidade ficou mais acentuada agora com essa pandemia provocada pelo novo coronavírus. Quantas pessoas, quantos crentes em Jesus Cristo estão mortos espiritualmente. Gente que não tem mais alegria, o prazer de orar, não tem mais o prazer e a alegria de ler a palavra de Deus, de fazer constantemente sua devocional pessoal, não tem mais a alegria, o brilho, a vontade de compartilhar a palavra de Deus. Quantos que nesse momento poderiam estar como você, participando do culto ao Senhor e estão fazendo outras coisas que não têm relação nenhuma com Deus? Essa pandemia tem revelado muitas coisas, e uma delas é que muitos servos de Deus
assumir um compromisso de estar com gente, mas não está com o Senhor que criou pessoas, Deus. Quantas pessoas que deram um chute a Deus, têm dado um chute nele nessa época de pandemia, quando não estão mais acontecendo os encontros presenciais das comunidades de fé. A sua fé depende de encontro presencial, de estar com outras pessoas, de sair com outras pessoas, ou você consegue manter-se fiel a Deus num tempo em que o virtual passa a ser a realidade? De repente estou falando para você que está me ouvindo, mas está morto. Já não frutifica mais. Já não gera mais bons frutos. Já está inativo há muito tempo. Está estéril há muito tempo. A palavra de Deus hoje é para você e é para mim. Deus quer nos trazer de volta à vida. Deus quer que vivamos como pessoas que façam diferença nesse mundo. E não como ossos secos. Vamos ao texto e a partir dele vamos fazer algumas aplicações para que voltemos à vida. O texto mostra que Deus leva o profeta Ezequiel a um vale. Nós não sabemos se esse vale é imaginário, se é real, mas é uma visão. Deus tomou para si o profeta e deu a ele uma visão. Deus fez um tour com ele, um passeio com ele e o levou a um cemitério. Deus tem disso. Nem sempre Deus nos leva para passear, para vermos coisas bonitas. Pois coisas bonitas, interessantes, lindas, são terapêuticas, são necessárias. No entanto, elas não são coisas que nos desafiam a enxergar a realidade. O caos, a dor, a miséria pode nos mover, pode mexer com as nossas entranhas. Coisas lindas, coisas bonitas nos levam a um tempo de contemplação. É colir aos olhos, é algo que massageia a nossa alma, é terapêutico. O mundo que Deus criou é extraordinário, é maravilhoso, as belezas naturais, mas Deus às vezes nos leva a enxergar coisas feias, para que a gente caia na real, para que a gente entenda que nós temos um papel a exercer nesse mundo que é decadente e que está sob o maligno, sob o nosso pecado, sob as nossas más escolhas. O profeta Ezequiel então caminha num cemitério, um lugar onde você não gosta de estar, e nem eu. Mas Deus às vezes nos leva para lugares que nós não gostamos de estar. E aquele homem então caminha nesse cemitério. As sepulturas estão abertas, há corpos espalhados por todo canto, há um mar de mortos e só ossos, todos sequíssimos. Deus fez com que Ezequiel visse essa realidade, a realidade de Israel. O povo de Ezequiel está sofrendo e está morto espiritualmente, embora seja o povo de Deus. E talvez seja essa a realidade. Você se considera povo de Deus, você se considera filho de Deus, que bom, e é mesmo. Mas como você está, vivo ou morto? Ezequiel vê então essa tragédia, um povo morto, e Deus faz uma pergunta a esse profeta. E essa pergunta é determinante para entendermos esse texto. Deus pergunta a Ezequiel, a quem Deus o chama de filho do homem. E por que isso? Filho do homem. Porque Ezequiel é de natureza humana. Ezequiel é frágil. Ezequiel é humano como eu sou, como você é. Nada pode fazer sem a intervenção de Deus. Deus pergunta, filho do homem,
Você acha que esses ossos podem viver novamente? Você acha que esses ossos podem novamente andar, ter consciência? Você acha que é possível um bocado de osso voltar a ser um ser humano novamente? E Ezequiel não responde nem que sim, nem que não. Só responde: tu o sabes. Ezequiel, em outras palavras, diz assim: qualquer realidade o Senhor pode mudar. Tu o sabes. É o Senhor que decide. E é realmente o Senhor quem decide. É realmente o Senhor que tudo pode fazer. Então entenda uma coisa: todo aquele que está prostrado, caído, entristecido, cabisbaixo, debilitado emocionalmente, arruinado pelas mazelas da vida, todos aqueles que estão espiritualmente mortos, enfadonhos, perderam o brilho nos olhos, perderam a alegria de servir ao Senhor, perderam a alegria de viver, estão dominados pela ansiedade, dominados por qualquer outro transtorno emocional. Entenda uma coisa: Deus pode mudar a sua realidade. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus mudou a realidade deles. Eles permaneceram no cativeiro até quando Deus quis, mas Deus os tirou de lá e fez daquele povo um grande exército. E é assim que Deus faz conosco: nos tira do nosso cativeiro, nos levanta, nos ergue. Para tanto, precisamos compreender algumas coisas à luz do texto. Primeiro, se você quer voltar a viver e não apenas existir, quer voltar a celebrar a vida, você precisa compreender que você precisa falar a si mesmo e não falar de si mesmo. Observe que Deus falou para o profeta Ezequiel: profetize aos ossos. Profetize aos ossos. Preste atenção, vou repetir: profetize aos ossos. Deus não pediu Ezequiel para falar sobre os ossos, falar sobre a realidade, sobre o caos, sobre o problema daquele cemitério. Deus disse a Ezequiel: fale aos ossos. Nós não podemos falar das mazelas, das dificuldades. Isso não resolve. Nós devemos falar com a nossa vida aos problemas que estão diante de nós. E nós precisamos falar, sobretudo, a nós mesmos. Nós não podemos ficar falando sobre nós, sobre as nossas dificuldades, sobre a nossa real situação apenas. Isso não resolve. Nós precisamos falar a nós mesmos. Deus falou para Ezequiel: fale aos ossos. Eu lhe digo, fale a si mesmo. Diga a si mesmo que você não aceita essa condição de estar morto, dominado pelo seu pessimismo, dominado pelo seu pecado, dominado pela sua ansiedade. Diga a si mesmo. Mas diga sob a autoridade da palavra de Deus, pois a sua voz não tem poder e nem a minha. O texto diz: profetize aos ossos. Foi a palavra de Deus, Ezequiel. É a palavra de Deus proclamada a nós que gera vida. É a palavra de Deus que tem poder. Portanto, ouça a palavra, creia na palavra, coma a palavra, leia a palavra. Somos uma geração que desconhece os ensinamentos da palavra de Deus, porque apenas observamos em momentos de cultos como esse, quando cantamos louvores, quando ouvimos um pastor pregar, mas a palavra de Deus precisa ser internalizada por nós, lida por nós todos os dias, sistematicamente conhecida. Podemos e devemos ler tudo nessa vida, mas nós não podemos e não devemos abrir mão do principal conteúdo, que é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e proclame a palavra de Deus a você. Creia nela.
Nela você encontra vida, nela você encontra esperança. Na palavra de Deus você encontra tudo que você precisa. Todas as regras morais, espirituais, todo o bom ensino para você ser uma pessoa do bem. Portanto, proclame a palavra de Deus a você. E proclame a palavra de Deus àqueles que estão também caídos, prostrados, vítimas de si mesmos, vítimas da reação quanto ao que está acontecendo ao redor. A palavra de Deus gera vida. Observe que o texto diz que Ezequiel deve dar ordem aos ossos. E à medida que ele deu a ordem aos ossos, com base na palavra de Deus, os ossos começaram a se mexer, os ossos começaram a se unir, os nervos começaram a surgir nos ossos, posteriormente a carne e depois a pele. O povo agora está completo? Ainda não. O profeta tem que proclamar, diz Deus. Agora proclame ao Espírito. Não basta apenas ter um corpo. É necessário ter Espírito. É necessário viver. E é a palavra de Deus que gera vida. Profetiza o Espírito. E o Ezequiel profetiza o Espírito. E aquele exército que antes era um monte de ossos, agora está um exército numeroso. E Deus falou: essa é minha casa, é a casa de Israel. Olha o que eu vou fazer com esse povo, se esse povo ouvir a minha voz, ouvir a minha proclamação. O que está caído vai ser erguido, o que está cabisbaixo vai ser levantado, vai olhar adiante, vai ser forte, vai se movimentar. Quando Deus pediu para o profeta profetizar o Espírito, ele profetizou o Espírito, e Deus antes disse a ele que esse Espírito viria dos quatro cantos da terra. Numa época em que se usava essa expressão para denotar a geografia da terra, os quatro cantos da terra, de todas as partes da terra, ou seja, a ideia de plenitude. Quando Deus falou para o profeta profetizar o Espírito daqueles homens que antes eram ossos, agora estão com carne, Deus quis dizer o seguinte: eu quero vida plena, plenitude de Espírito para esse povo, e a plenitude de Espírito só acontece com a minha palavra, com a minha presença. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, compreenda essa verdade. Você só pode viver, mais do que sobreviver, viver se sua vida for regida pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, ou você está morto no seu pecado? Há muitos crentes mortos que não fazem mais diferença alguma, aliás, até fazem diferença negativa. É tempo de nos avaliarmos, verificarmos como estamos diante de Deus e que papel estamos executando nessa sociedade. Preste atenção numa coisa que há nesse texto. Deus ergueu um filho do homem, um ser humano, para ressuscitar um vale de ossos secos. Esse vale representou Israel, esse vale representa a igreja de Jesus hoje, esse vale representa a sua vida e a minha vida. Alguém tem que se colocar na brecha para ressuscitar ossos secos que estão ao nosso redor. Que sequidão há na sua família? Que sequidão há na sua comunidade? Que sequidão há no seu país? Que sequidão há em nossas nações? Esse mundo que Deus criou, muita sequidão, muita miséria, gente morta espiritualmente, gente distante de Deus, gente cheia do diabo, gente cheia de coisa ruim, gente que está morta nos seus delitos e pecados, gente que precisa ser confrontada com a palavra de Deus. E quem irá levar a palavra de Deus a esse vale de ossos secos? São os Ezequiéis de hoje, eu e você. Para tanto precisamos ser possuídos por esse Deus.
Para tanto, precisamos caminhar com esse Deus, como fez Ezequiel. Caminhou com Deus e foi pelo vale dos ossos secos, profetizando, anunciando vida. Deus é o autor da vida. Israel ficou naquela condição de ossos secos por causa da sua rebeldia e desobediência. E se você está seco, é por causa da sua rebeldia e desobediência com relação a Deus. Pode crer nisso. Quando você decidiu distanciar-se de Deus, você aproximou-se do esfriamento espiritual, você aproximou-se da apatia, você aproximou-se do cansaço, do esgotamento, você perdeu todo o brilho, você não está mais aceso, você não está mais feliz, você não está mais alegre. A minha palavra para você é essa noite: volte a viver. Volte à presença de Deus, arrependa do seu pecado, creia nesse Cristo, volte para Ele. Há quanto tempo você já não lê mais a palavra de Deus? Há quanto tempo você já mais chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não proclama a palavra de Deus aos seus? Há quanto tempo você não frutifica? Será que você não está precisando de avivamento na sua vida? Será que a sua família não está precisando de avivamento? É dia de renovação, é dia de libertação, é dia de cura, é dia de transformação. Em nome de Jesus, não aceite mais a sua condição de osso seco. É tempo de você ser revitalizado, e somente Deus pode fazer isso. Finalizo essa breve reflexão chamando a sua atenção para um único fato. Aqueles ossos se tornaram novamente seres humanos, se transformaram num exército, não por causa de suas ações, mas por causa da ação de Deus. Se você está pensando que você vai vencer na vida, ser feliz, estar vivo e não apenas sobreviver, fazer diferença, sozinho você não consegue. Foi sob a palavra de Deus, sob o agir de Deus, sob o mover de Deus, que aqueles ossos tornaram-se novamente pessoas, gente viva, gente forte, gente feliz, gente promotora de vida. Que Deus lhe abençoe e que você se permita ser por Ele erguido, transformado. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito Santo já veio. Está comigo, está com você. E se você ainda não o recebeu, faça isso essa noite. Mas compreenda, Deus não fará nada na sua vida se você não obedecê-lo. Ezequiel deu ordem aos ossos, eles ouviram. Ezequiel deu ordem ao Espírito, ele ouviu. E aquela nação foi erguida novamente. A palavra de Deus quer gerar vida em você. Você quer obedecer ou vai ficar em desobediência? Vai voltar para Deus ou vai continuar como você está, espiritualmente morto? Que impacto a sua espiritualidade está gerando na vida da sua família? Que impacto a sua espiritualidade está gerando na vida da sua comunidade, na vida da sua nação? Qual é o impacto social da sua espiritualidade? Qual é o impacto do seu comportamento, da sua ética? Que diferença você está fazendo? Em nome de Jesus, volte a viver. Eu quero convidar você, convocar você a passar por um avivamento, a voltar ao primeiro amor, a arrepender-se dos seus pecados, ser mais do que religioso, ser mais do que membro de uma instituição que se reúne semanalmente para cantar louvores a Deus. Eu quero convidar você a voltar a seguir a Jesus, a ser discípulo dele, a caminhar com ele e por ele fazer a obra do Senhor. Seja em nome de Jesus alguém vivo e não morto para a glória
de Deus. Vamos orar. Pai amado, a sua igreja está reunida ouvindo a sua palavra nesse momento. Nós não queremos viver como mortos nesse mundo, secos, desidratados. Há muitos servos de Deus enfadonhos, que não se importam mais com a vida espiritual. Já estão impregnados do consumismo moderno, já estão impregnados de ideologias contrárias à sua palavra. A Bíblia não tem mais sentido para alguns. A Bíblia não é mais o livro mais lido pelo seu povo. Muitos já não se importam mais quando não a leem durante o dia. Ó Deus, que todos aqueles que estão distantes do Senhor e da sua palavra retornem em nome de Jesus. E aqueles que se acostumaram a ser religiosos, se acostumaram a participar de programas e eventos do seu povo, que ainda não se renderam ao Senhor, que se convertam e que sejam avivados em nome de Jesus. Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a sua igreja tem demonstrado que muitos, na verdade, apenas estavam com o seu povo, mas não era do seu povo. Ó Jesus, que essas vidas sejam restauradas, curadas e libertas, que a sua igreja ativa esteja para alcançá-los. Ó Deus, que venha um avivamento sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que venha um avivamento sobre a vida de cada família, que venha o seu avivamento sobre a nossa nação, sobre o Brasil, que venha um avivamento sobre todas as nações da terra. Queremos viver para a sua honra e glória. Nós não queremos viver como aqueles que não têm mais esperança, que estão mortos, que já perderam a fé, que já desistiram. Ó Deus, que todos compreendam que o Senhor é o Senhor da história, que o Senhor intervém, que o Senhor faz toda a diferença, que todos creiam nisso, ó Deus. Que venha um avivamento. Que nesse tempo de pandemia haja de fato um avivamento. Que a sua igreja esteja melhor após a pandemia e que permaneça melhor sempre, em nome de Jesus, pois o mundo carece da presença da sua igreja. Agora eu lhe peço, Santo Deus, que abençoe aqueles que estão conosco essa noite e que ainda não se renderam ao Senhor Jesus Cristo, que se convertam a Ele, que abram o coração para Jesus, que confessem como Senhor e Salvador de sua vida e que passem a segui-lo, pois esse é o melhor projeto de vida. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, porque no Senhor nós temos vida e vida eterna. Amém. Glória a Deus. Amém. O vale de ossos secos mudou quando Deus interveio, e Deus sempre intervém. Não duvide disso. Clame por Ele. Ore. Busque ao Senhor. Proclame a palavra dele a si mesmo. Dê ordem ao seu espírito, fale a você a palavra de Deus e volte para Deus. Deus deseja que você seja avivado, esteja em chamas, inflamado por Ele, contagiando vidas onde você está, por onde você andar. Avivamento, que venha, que você se desperte para a honra e a glória do Senhor, frutifique, prospere no Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade dEle. Talvez você seja morto, pois colocou tudo acima do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ensina o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus e a justiça dele em primeiro lugar, e assim nada estará fora de ordem na sua vida. Deus em primeiro lugar, intimidade com Ele em todo o tempo, avivamento em nome de Jesus, que brilhe a glória de Deus através da sua vida, e que os mortos que estão ao seu redor, tímidos, enfraquecidos, depressivos, ansiosos, perdidos, vejam a glória de Deus em você, e você seja um imã, atraindo essa gente, levando essa gente para próximo do Senhor Jesus Cristo. E assim todos nós, juntos, seremos peregrinos nesse mundo, fazendo a vontade de Deus e avivados e não mortos,
Volte à vida hoje. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados a Jesus e viva em santidade, cheio do Espírito Santo, pois essa é a vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Abra o seu coração, cante mais uma canção, logo depois estarei impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, finalizando essa celebração ao nosso querido Deus. Vamos louvar então a Jesus com mais uma canção e logo depois estaremos orando, finalizando a celebração dessa noite. Que Deus lhe abençoe. Vamos cantar, vamos abrir o nosso coração. Você está me ouvindo e se porventura seu coração rasgou-se na presença de Deus, você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, eu estou à sua disposição para conversar com você. Vai ser um privilégio lhe ouvir e poder lhe acompanhar, ainda que seja online, e poder discipular você. Falando em discipulado, se você está conosco, nos acompanhando e deseja ser batizado, entre em contato comigo, com a Vanessa Vidal, nós vamos acompanhar você. Eu me coloco à sua disposição. Nós vamos fazer uma classe preparatória para o batismo. E você que não é membro da nossa igreja, não mora próximo à nossa comunidade de fé, não há problema. Você pode participar dessa classe também. E a gente vai online estudar a palavra de Deus. Isso pode começar imediatamente, tá bom? A partir já da semana que vem, haverá uma classe disponível para todos aqueles que querem se preparar para o batismo, ou para aqueles também que quiserem rever as doutrinas básicas da fé cristã. Gente, em qualquer lugar do Brasil, a gente vai receber e vai ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, preparando a pessoa para o batismo. Se você já está se preparando na sua igreja, ótimo, maravilha. Se quiser também ouvir um pouco das doutrinas bíblicas, o meu intermédio, vai ser um prazer também cuidar de você, tá bom? A minha intenção é poder contribuir para que você chegue ao batismo. Nesse tempo de pandemia, de ausência de cultos presenciais, muitas igrejas não estão realizando seus batismos, mas estão preparando as pessoas para o batismo. A nossa igreja também está nesse processo. Vai ser um privilégio para a minha vida, para a nossa igreja, acompanhar você, levar você ao batismo para a glória de Deus. Mas pastor, quando é que vai voltar o culto presencial se eu decidir me batizar? Sem problema, relaxa, a gente programa todo o esquema para você ser batizado em nome de Jesus. Você pode ter certeza, seus amigos, seus familiares vão contemplar, se for online ou não, e sobretudo o Senhor será testemunha da sua conversão, tá bom? Da sua novidade de vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Então fica aqui o convite, se você quiser ser meu aluno, ser acompanhado por mim, ser preparado para o batismo, fique à vontade, entre em contato comigo ou com a Vanessa Vidal. Cantemos ao Senhor mais um louvor e logo depois estarei orando, finalizando o culto, essa celebração ao nosso querido e bondoso Deus. Nossa melhor escolha. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem
dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado e vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mortos para si, vivos para a glória de Deus. Voltando a Ezequiel 37, para finalizar, preste atenção nisso. Os ossos deixaram de ser ossos secos, saíram de onde estavam por causa da intervenção de Deus. Você quer sair de onde você está? Compreenda, não é você quem fará essa obra, mas é Deus. Tudo que você precisa é se permitir ser por Ele trazido, restaurado, curado e liberto. Isso é uma escolha. Ele já escolheu restaurar você. E você? Escolhe ser restaurado por Ele ou quer viver como você está? Que Deus lhe abençoe. Escolhemos sempre Deus todos os dias. Vamos orar. Pai, agora eu lhe peço que o seu imensurável amor, a graça salvadora de Cristo Jesus e a preciosa consolação do seu Santo Espírito estejam com todos que nos acompanham nesse momento, com todos que irão ter acesso ao vídeo que será disponibilizado posteriormente. Que o Senhor abençoe todas essas pessoas que irão visualizar esse culto ao Senhor. Abençoe, Pai amado, essa semana. Que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos viver a vida segundo a sua vontade.
abre os nossos olhos para que vejamos as necessidades dos outros, para que enxerguemos aqueles que estão mortos, para que sejamos instrumentos de vida e não de morte para eles. Obrigado, Pai amado, pois através da sua intervenção, através do seu poder, podemos viver a vida e encará-la como ela é e fazermos assim diferença a muitos. Muitíssimo obrigado por tudo, Deus. Paz, sua paz a todos nós, hoje e sempre. Amém. Cuide-se, excelente semana para você. Louvado seja o nosso Deus. Vamos terminar então essa celebração ao Senhor, exaltando e bendizendo o nome desse Deus que nos ama. Tudo de bom para você, beijo no coração, ótima semana a todos.